o sistema está te controlando, dominação global, o Trump, as guerras. Eu não sou alheia aos problemas do mundo, tá, gente? Mas é muito fácil a gente pegar esse tipo de mito e encontrar o grande culpado, o culpado maior. Assim, não, isso aí é o sistema da agenda globalista que quer acabar com as liberdades individuais. Ou, cara, tem cada paranoia, a elite do mundo. Sim, tem pessoas horríveis controlando os meios de comunicação no mundo, Facebook, Instagram, o Elon Musk. Tem gente horrível nesse mundo que está tentando, inclusive, impor formas que se acham acima da lei, né? Tem um sistema moldado a partir de regras baseadas em ganância, em ignorância, em quem ganha mais, em quem passa por cima do outro. Isso é óbvio, mas esses Nephilim não são essas pessoas, né? Essas forças arcônticas, elas vão representar vícios. Então, a gente fala em termos junguianos, por exemplo, e eu não acho que a gente tem que psicologizar o gnosticismo, também discordo de algumas leituras junguianas, né? Mas quando a gente fala assim, que uma pessoa vive para suprir a própria ganância e o próprio egoísmo, a gente diz que essa pessoa está dominada por um arconte, o arconte da ganância, o arconte do desejo de poder. A outra pessoa é o arquétipo, ela constela, ela está assim muito alinhada com a ira, com o ódio, com a violência, com a intolerância. Poxa, ela taca bomba em outras pessoas e quer anexar territórios que ela nem precisa, pelo simples poder de dominar e destruir. E isso é uma pessoa dominada por um arconte. Então, é claro que grandes governantes vão ser ótimos exemplos de almas completamente perturbadas e imersas nas sombras que estão expressando ou constelando esse tipo de energia que a gente chama que é os arcontes na nossa alma. Mas não é assim, eles lá, fora de mim, e eu sou vítima deles. Pobre mim, vítima do mundo. Quando eu tenho uma atuação no mundo, quando eu tenho uma explosão de raiva, quando eu odeio alguém, quando eu deixo que meu vício me domine, eu também estou expressando o arconte dentro de mim. O arconte não é o Donald Trump, o arconte não é o Elon Musk, não é um grande sistema global. Todo mundo está sendo influenciado por essas forças e os gnósticos vão ensinar que nós precisamos ter a nossa autorresponsabilidade de perceber o quanto elas dominam as nossas ações no mundo, o quanto elas perturbam a nossa própria consciência. Então, quando eu ajo de forma odiosa ou violenta, eu estou sendo dominado por um arconte. Eu não preciso pensar numa grande conspiração global. É claro que pessoas que têm muito poder, muito dinheiro e são muito dominadas por seus egos, elas estão basicamente trabalhando para os arcontes, mas elas são a expressão dos arcontes nesse mundo. E quando a gente fala, por exemplo, que o demiurgo, o mal, os arcontes criaram, por exemplo, a luxúria, implantaram o desejo na alma, muitas pessoas vão levar para o lado do tipo, ai, nossa, mas que repressivo, que tabu, que coisa careta, que certinho, não, agora tudo tem que ser virtude, aí entra lá na psicologia junguiana, não, agora eu vou emular o bonzinho, que na verdade uma ignorância da sua própria sombra, né? Então, não é você emular ser santinho, emular ser bonzinho, não é você ser reprimido ou cheio de tabu, na verdade é você perceber como isso perturba os seus movimentos internos. E aí as pessoas acham que quando estamos falando que a força do desejo, a força da ganância perturba a alma, impede que a alma se liberte desse mundo do demiurgo, a gente pode falar no aspecto individual, mas é claro que você ter ali sei lá, um desejo de comer um sorvete delicioso, mais do que você precisa, né, que seria uma gula, o pecado é gula, a alimentação gostosa não é pecado, o pecado é a gula, é você deixar que aquilo assuma o papel de a coisa mais importante na sua vida. Você ter um desejo sexual, você ter uma atração por alguém, isso não é o pecado da luxúria.
O pecado da luxúria, por exemplo, vai se expressar quando as pessoas criam sistemas de captação de tráfico sexual infantil ou de tráfico de mulheres que vão parar lá na Espanha e exploram as pessoas e abusam das pessoas. Isso é uma real dominação de um pecado de luxúria que destrói o mundo, né? As coisas que mais destroem o nosso mundo hoje em dia, né? As piores coisas o poder relacionado ao tráfico de drogas, ao tráfico sexual, ao tráfico de mulheres, pedofilia, não vão nem entrar aqui, que é grotesco, e a questão da armamentista, né? Armas, poder, dinheiro, tudo isso é força dos arcontes no mundo, mas não é os Nephilim lá, que, sei lá, são os reptilianos, tem cara de ET, e não sei o que eles vêm, né? Não é o Thanos, não é os X-Men, não é a Marvel, não é o filme da Disney, né? Não é algo lá fora que coordena o mundo e controla o mundo. É a própria força do desejo em mim. E aí eu permito que ele expresse assim ou não nesse mundo. É claro que quando a gente diz que não são coisas externas, é que não é um bichinho, não é uma cobrinha com cara de leão que está sentado numa nuvem lá no céu e dizendo, você vai me obedecer. Não sejam infantis, não sejam toscos na leitura de vocês. Vocês têm capacidade de ir além disso, né? De entender o simbolismo por trás. Quando eu falo isso, eu não estou dizendo que eles não existem enquanto potências cósmicas, potências que engendram e controlam o universo. O fato de existe, por exemplo, eu sentir medo, existe o medo, a entidade medo, mas o medo não é um bichinho papão que tem olhos de tal forma e tem essa voz e age de tal forma, né? Assim, não são os deuses do Olimpo, não é assim, que também podem ser lidos como arquétipos, né? Então, o medo existe, o medo em mim existe, a força da gravidade existe, mas ela não é uma deusa. Ela não se chama a gravidade, ela não tem superpoderes de gravidade, é a força da gravidade. Então, essas forças cósmicas, elas existem, concretamente existem. De fato existem, mas elas existem se expressando na minha alma e se expressando no mundo. A violência existe, eu ser violenta pode existir também. Então, entendem? Quando a gente fala de arcontes, de vícios e de domínio das almas, a gente não está falando de um super vilão. Não tem um super vilão que vai destruir o mundo, né? Que vai fazer um controle mental, implantar chips nas pessoas, né? E aí a ordem mundial e tal. Não é uma força externa a você, ela é externa e interna, porque ela é tanto macrocósmica quanto microcósmica, mas ela é uma potencialidade, ela é uma dinamis. Então, quando começa a falar de Nephilim, eu fico um pouco revoltada com as leituras que eu tenho visto por aí, então eu preciso contar para vocês e aproveitar esse momento. Essa mulher é inteligente pra caramba. Eu vou deixar o link para vocês acompanharem o canal dela. Obrigado.